noite a todos. A paz de Jesus. Amém. Hoje, irmãos, o tema da nossa mensagem é pertinente diante do cenário do nosso país, o cenário político, econômico. Nós passamos hoje por uma crise. E, na verdade, a palavra da moda parece ser crise, né? Todo mundo está falando a respeito de crise. Todo mundo está com medo da crise. Todas as pessoas comentam a respeito do momento que o nosso país está passando e parece não haver esperança. Parece haver um desânimo geral. Parece haver uma intuição por parte das pessoas com quem eu converso e lido todos os dias, que nós chegamos na berlinda e não estamos conseguindo mais resolver os nossos próprios problemas, a nossa própria crise, a crise que tem tomado conta. Crise é uma palavra da moda, não porque o Brasil está passando por uma crise, não porque o nosso cenário econômico está em crise, não porque nós temos um problema político, não, porque na verdade a crise hoje é uma palavra mundial. Nós temos crise no cenário político mundial, nós temos uma crise no cenário econômico mundial. Países de primeiro mundo estão quebrando, países de primeiro mundo estão enfrentando crises econômicas avassaladoras. Nós temos uma crise em países de terceiro mundo que enfrentam sérias dificuldades com a guerra. A guerrilha aqui na América do Sul, as guerras no Oriente Médio, que faz com que milhares de pessoas hoje estejam deixando, por exemplo, a Síria a caminho de tentar uma vida melhor, a solução de uma crise, a solução de um problema. Dentro de outros países, a Grécia tem recebido milhares de pessoas, dentre outros países da Europa, o que tem gerado mais crise, mais problemas, mais discussão no cenário mundial, onde a Organização das Nações Unidas está se envolvendo de uma maneira extremamente significativa a fim de tentar manter a ordem, a fim de tentar manter o equilíbrio, tentar manter a paz e o bom ânimo entre as nações. Mas nós vemos a dificuldade cada vez maior de se fazer isso. E olhando todo esse cenário, nós também enfrentamos as nossas crises. Nós enfrentamos uma crise populacional. Nós enfrentamos um crescimento desproporcional da humanidade e a fome, ela assola grande parte dos países e as pessoas, elas não estão tendo acesso às necessidades básicas, não estão tendo suprida as suas necessidades básicas. A fome assola, os campos de refugiado estão crescendo cada vez mais. Estão sendo fundados e formados cada vez mais campos que possam atender essas pessoas que estão saindo dos seus países fugitivas e não têm acesso às necessidades básicas que o ser humano precisa. Por outro lado, nós também enfrentamos uma crise moral. Uma crise onde o ser humano, e nós podemos falar do nosso país, enfrenta um declínio moral. Um declínio moral imenso, onde você falar dos líderes de uma nação como o Brasil, não inspira mais a população, porque os líderes já não servem mais de referenciais de honestidade, referenciais de homens que lutam pelo bem comum do seu povo. Não, eles, na verdade, a maioria das pessoas pensam que a pessoa ingressa na carreira política para poder
tentar uma oportunidade de ficar rica e solucionar a sua própria crise e não tentar influenciar e ajudar na crise da população. Né? É assim que nós, na maioria, vemos os políticos hoje em dia. Nós vemos uma crise ética não apenas na nossa política, mas nós vemos uma crise ética instaurada na nossa população, sabe, na nossa sociedade. É uma crise que está minando não apenas as folhas da nossa sociedade, não apenas os galhos mais altos da nossa sociedade, mas é um veneno que está nas raízes, que está, não apenas nas raízes da nossa sociedade, mas está em toda a árvore da nossa sociedade. Porque toda a árvore social está contaminada por essa crise ética que nós vivemos hoje. Então nós vemos que o cenário é um cenário de crise. É um cenário de crise espiritual. É um cenário de crise espiritual porque as pessoas, na ânsia de encontrar uma palavra de apoio, na ânsia de encontrar uma palavra de salvação, na necessidade que desenvolvem de alcançar um Deus que possa ser aquele a quem a pessoa se apega e tem em contrapartida esse apoio, esse suporte da parte de Deus. Indo às igrejas, elas encontram exploração, elas encontram pessoas que estão muito à vontade para poder meter a mão no seu bolso, encontram a corrupção nos mesmos níveis da política, encontram um ambiente de briga, de discórdia, de facção, de divisão, encontram um ambiente onde os cristãos que lá estão, eles já não estão mais comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, estão comprometidos com um grupo, estão comprometidos apenas com aquela parcela de grupo, com aquele povo ali reunido. E é um povo dividido. E os cristãos, que deveriam ser aqueles que se apresentam como um povo totalmente outro, porque é o povo de Deus, não, é um povo comum, é um povo que vive nas mesmas bases, sabe, de crise moral e ética que a sociedade apresenta. Então é uma crise espiritual também. Então crise é a palavra que nós encontramos na moda. Crise é a palavra que define o momento que nós estamos vivendo. O tempo em que nossa geração está passando é um tempo de crise. Por isso eu quero hoje, com os irmãos, tratar sobre um tema: como ser cristão em tempos de crise. Como ser cristãos em tempo de crise. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, o segundo livro de Reis, o capítulo 4, versículos de 1 ao 7. Segundo Reis 4, de 1 a 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos:
traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Até aí. Nós temos aqui, no tempo de Eliseu, um tempo de crise. Eliseu está vivendo num tempo muito parecido com o nosso. Um tempo onde existia uma crise moral, uma crise ética, uma crise econômica, uma crise política, uma crise espiritual. As pessoas elas estavam abandonando o Senhor, as pessoas estavam seguindo Baal. Você tinha um rei que não era um bom administrador. Você tinha um rei que não conseguia ter uma boa administração econômica. E o país, então, a nação inteira começa a padecer os problemas fundamentais que o governo, por sua vez, deveria suprir. Aqui nós temos uma mulher que está passando por uma necessidade fundamental. Ela não tem o que comer em casa. Ela não tem mais nada em casa e a única coisa que ela tem é uma vasilha, uma botija de azeite. Mais nada em casa. Ela está padecendo das suas necessidades básicas. E a única solução que ela encontra é se encontrar com Eliseu, que é outra pessoa que está afundada na mesma realidade, que está padecendo as mesmas necessidades. Se você vê a história que é contada no mesmo capítulo, o texto posterior a esse que lemos, você vai ver que Eliseu precisa ter as suas necessidades supridas por uma viúva. Por uma viúva não, por uma sunamita, por uma mulher que consegue visualizar em Eliseu um homem de Deus e resolve ser instrumento de Deus para abençoar a vida de Eliseu, cuidando dele, dando a ele, todas as vezes que ele passava por sua terra, um lugar para pousar, um lugar para ficar, dando a ele comida para comer. Então essa mulher é usada por Deus para abençoar a vida do profeta que estava passando pelas mesmas necessidades. Você vai ver que ele se reúne com seus discípulos, outros homens que também estavam aprendendo o ofício profético, e eles estavam comendo. E na hora que eles estavam comendo ali, todos comiam juntos porque não tinha muita coisa para comer, alguém resolve pôr algo a mais na panela, algo a mais na comida, e pega uma erva para poder colocar, só que aquela erva era uma erva venenosa. E depois que todos comeram daquele guisado que foi feito, todos pensaram, agora vamos morrer. Agora como que é que nós vamos fazer? E aí então é necessário que Eliseu ele entre com uma ação ali, uma palavra de Deus para poder resolver toda aquela situação. Nós vemos que era um tempo então de grande crise em Israel. Era um tempo onde as pessoas elas estavam se distanciando de Deus e seguindo a Baal. Baal era um deus que era representado muitas vezes nos altos montes, e eles erguiam postes, e eles erguiam altares a esse Deus, e as pessoas sacrificavam a esse Deus. E as pessoas então se dobravam a esse Deus para segui-lo e para então adorar a esse Deus. As pessoas estavam abandonando o Deus de Israel e seguindo esse Deus. Principalmente porque o rei anterior, o pai de Jorão foi um dos piores reis de Israel. Foi um rei chamado Acabe. E a mãe dele foi a pior mulher que você pode pensar que já pôs o pé nessa terra. Foi a mulher de Acabe, mãe de Jorão. O nome dela era Jezabel. E ela foi quem trouxe a adoração a Baal, instituiu a adoração a Baal, e ela perseguia os profetas de Deus. Todos aqueles que proclamavam a palavra de Deus eram perseguidos
por Jezabel. Até que então Acabe morre, Jezabel morre, e Jorão, que é um rei fraco, começa a reinar no seu lugar, mas ele não tem habilidade política, ele não tem nenhum tipo de qualidade para poder gerir a nação, e a nação cai em uma crise total. Não é muito diferente do que nós estamos passando hoje. Não é muito diferente do que o mundo está passando hoje. Mas nós podemos tirar alguns ensinamentos de do que é que nós devemos fazer, como é que nós podemos proceder diante da crise. A crise, ela tem algumas questões boas que ela traz consigo. Em primeiro lugar, é na hora da crise que você conhece quem são as pessoas verdadeiramente grandes. As pessoas que são pequenas, as pessoas que elas são medíocres, elas se atrelam à crise. E elas fomentam a crise. E elas não trabalham para a superação da crise. Mas elas exploram a crise como um meio, um modo de vida. Também é na crise que nós temos a oportunidade de visualizar mais a solução do que, na verdade, visualizar os fatos que estão promovendo a crise. Quando está tudo bem, nós não precisamos superar nada. Nós não precisamos superar nem a nós mesmos, nem as nossas dificuldades. Mas é na hora que a crise se abate que nós temos a oportunidade de tirar os olhos do transitório e colocar os olhos naquilo que de fato é importante e que vai nos fazer superar a crise. É na hora da crise que nós aprendemos que o pânico é pior do que a própria crise. É quando as coisas elas são fomentadas, é quando as pessoas só falam de crise e elas só comentam da crise e elas só percebem a crise, mas ninguém tem uma ideia para solucionar a crise. Ninguém consegue desenvolver um espírito dentro de si que seja um espírito de solucionador da crise. E então o pânico toma conta. E o pânico é aquele tição que você joga no fogo e que vai gerar ainda mais brasa, e que vai gerar ainda mais chama. Diante da crise nós percebemos isso. Mas como cristãos, nós somos chamados por Deus a ter uma atitude diferente, a ter uma visão diferente da realidade com a qual nós estamos lidando, mesmo que seja com a realidade da crise. E nós vamos ver alguns ensinamentos a partir desse texto. O primeiro ensinamento que nós vemos a partir desse texto é que a crise é uma realidade humana inevitável. A crise é uma realidade humana inevitável. Diz aqui, certo dia, uma mulher dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. Teu servo, meu marido, morreu. Ninguém aqui tem nenhum tipo de força contra a morte. Ninguém aqui tem domínio sobre a morte. Ninguém aqui pode, de fato, vencer a morte. O único que venceu a morte e um dia vencerá a morte por cada um de nós é Jesus. Mas uma coisa que todos nós sabemos, a partir do momento em que se nasce nesse mundo, também um dia você vai morrer. É uma realidade inevitável isso. A não ser que o próprio Deus, ele haja sobre a sua vida, e isso também é uma possibilidade. Ele arrebate você, como ele fez com Elias e Enoque, e o leve para ele. Ou então que Jesus volte e arrebate toda a igreja, e você suba com ele. Fora essas duas possibilidades, meus irmãos, nós vamos passar pela morte. Nós vamos encontrar um dia a morte. Então, a realidade humana, a crise é uma realidade humana inevitável. E essa crise que nós vivemos, ela não necessariamente vai ser uma crise estável, ou seja, uma crise que não pode piorar. Toda crise pode piorar. Não existe crise tão ruim que não possa ser piorada. Essa é a grande questão.
Nós vemos aqui que essa mulher já está vivendo uma realidade extremamente triste. O provedor da casa morreu, o marido morreu, a segurança dela morreu. Além disso, ele era um homem de Deus, como o texto fala. Ele não era simplesmente aquele que provia a casa dos mantimentos, mas era aquele que provia a casa espiritualmente. Era aquele que realmente cuidava dela e dos seus filhos. E quando ela, a própria esposa, reconhece que o marido é um homem de Deus, é porque esse homem realmente era um diferencial na sociedade. Se você quer saber se um homem é um homem de Deus ou não, pergunta para a esposa dele. E vice-versa. Quer saber se a mulher é uma mulher de Deus, pergunta para o marido dela. Ela vai saber informar você. E não é simplesmente as máscaras que as pessoas colocam muitas vezes no convívio do dia a dia. Quem sabe quem nós somos de fato é quem come um prato de sal conosco todos os dias. É a nossa esposa e é o nosso marido. Essas pessoas é que de fato sabem quem somos. E a esposa dá testemunho a respeito do marido, dizendo, olha, esse homem é um homem de Deus. Fora ter perdido aquele que sustenta a casa, que é a segurança da casa, também ela perde o provedor espiritual da casa. Não o suficiente, esse homem era um homem sonhador. Ele era um homem sonhador como qualquer homem aqui, como qualquer um de nós que faz planos, como qualquer um de nós que tem, de fato, projetos na vida. Esse homem também tinha projetos, e nos projetos dele eu posso afirmar categoricamente que não existia a morte. Não. Ele não tinha projetado morrer. Pelo contrário, ele projetava viver. Tanto é que ele projetava viver que ele fez algumas dívidas. Ele contraiu algumas dívidas e as dívidas estavam sendo pagas regularmente. Ele tinha contraído dívidas, mas ele sempre quitava as suas dívidas, como um bom homem de Deus que era. Mas com a sua morte, essa dívida então foi transmitida à esposa e aos filhos. E a esposa e os filhos, eles ficaram desprevenidos com a morte do marido. E existia uma lei, uma regra na sociedade. Se você não pode pagar uma dívida, você se torna o pagamento da dívida. Ou seus filhos. Era assim que se resolvia muitas dívidas. Se alguém não conseguia pagar uma dívida que contraiu, então ele se colocava como escravo para o outro. Ele se vendia como escravo para o outro. Ele falava assim, olha, eu não posso pagar a dívida, mas eu vou trabalhar para você como escravo durante tanto tempo. Está certo? A dívida não está certa, então você vai ser meu escravo. Nesse tempo aqui, nós vemos que a única solução para pagar a dívida que o credor tinha era pegar os filhos daquela mulher. Se fossem homens, poderiam trabalhar na roça, poderiam ser escravos para trabalhar nos campos, na lavoura, com gado, ou se fossem mulheres, poderia trabalhar nos palácios, poderia trabalhar nas limpezas dos palácios, ou poderiam até ser vendidas como prostitutas. Então nós vemos que era uma realidade trágica, e o que essa mulher vê para o seu futuro é só uma crise em cima da outra. Ela não vê solução. Crise é uma realidade humana inevitável. A Bíblia vai falar que o dia mau vai chegar. Você pode ir lá em Efésios, no capítulo 5. Ele vai falar que a crise, o dia mau, um dia vai chegar. Todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós passamos por crise. O problema não é enfrentar as crises. O problema é com quem nós enfrentamos as crises. Com quem nós estamos. E de que maneira realmente nós vamos nos portar diante da crise. Essa é uma verdade que a Bíblia, então, vai nos transmitir. Todos os discípulos, todos os apóstolos, todos os homens de Deus, eles enfrentaram crises terríveis, mas eles sempre passaram pelas crises unidos ao Senhor, confiantes no Senhor. E aí nós vamos ver aqui o segundo ensinamento que nós temos nesse texto. Na crise, não fique passível diante das circunstâncias. Na crise, não fique passível diante das circunstâncias. Aquela mulher, quando ela teve toda essa dificuldade, quando ela se viu no meio dessa crise, ela não ficou passível, ela não ficou inerte, ela
falou, eu preciso resolver isso de alguma maneira. Então ela vai na única solução que ela enxergava, no único recurso que ela tinha, ela vai até Eliseu. Quando fala que aquele homem era discípulo dos profetas, quer dizer que ele era um seminarista, vamos colocar assim para os nossos dias. Ele era um seminarista e ele morreu. Né? O seminarista, ele vivia então na escola de profetas. A Bíblia fala sobre uma escola de profetas que estava debaixo, principalmente, da liderança de Elias, Eliseu e Samuel, que são 3 grandes profetas, que ensinavam outros profetas o ofício profético. E esse homem, então, estava agora debaixo da responsabilidade de Eliseu. E como líder ali, e como referência entre os profetas, a única solução que essa mulher enxergou foi recorrer a Eliseu e falar, Eliseu, por favor, me ajuda. Por favor. Ela não ficou inerte diante da situação. Ela recorreu àquilo e àquele que podia ajudar. Às vezes nós vemos a solução, as crises, e nós achamos que não devemos fazer nada, que devemos ficar parados, que devemos ficar inertes, que devemos simplesmente esperar a crise chegar, a crise nos abater. Não, quando nós entendemos que a crise é uma oportunidade também de crescimento, nós nos colocamos em prontidão para lutar contra a crise, para tentar de uma maneira ou de outra, com os recursos que temos, resolver as crises, superar as crises. Existem pessoas que se entregam nos menores problemas que vivenciam, nos menores problemas que eles passam no dia a dia. Mas nós fomos capacitados por Deus, chamados por Deus, para superar as dificuldades. Não porque nós somos fortes e nós podemos fazer alguma coisa, mas porque nós temos um Deus que nos capacita, que nos ajuda e que intervém nas circunstâncias para nos capacitar a superar todas essas situações de crise. Quando essa mulher ela vai até Eliseu, ela não está indo simplesmente a um homem qualquer que pode solucionar os seus problemas. Ela vai até Eliseu porque ela acredita no seu Deus. Ela acredita em todos os ensinamentos que o seu marido passava para ela em casa, que Deus é o solucionador maior de todos os problemas. Ela não vai a Eliseu simplesmente porque ele é o profeta maior, porque ele é o líder daquele grupo de profetas. Ela vai até Eliseu porque ela esperava que realmente ele, como um homem de Deus, pudesse ter uma palavra que a ajudasse a superar as dificuldades. E aí entra o terceiro ensinamento que nós aprendemos com o texto. Na crise, procure conselhos na palavra de Deus. Na crise, procure conselhos na palavra de Deus. Nós não podemos ficar inertes diante da situação, mas nós precisamos procurar respostas e ajuda nos lugares certos. O grande problema das pessoas, às vezes, nem é ficar inerte diante das situações de dificuldade, mas é procurar a solução no lugar errado, da forma errada. As pessoas procuram a solução nos amigos, as pessoas procuram a solução, às vezes, no parente, elas colocam as suas expectativas na empresa, ela coloca a sua vida nas mãos do governo. As pessoas, elas se aplicam a esperar muitas coisas dos homens. Quando nós procuramos nas Escrituras, aquela palavra que fica no meio da Bíblia, sabe, você procura dentro da Bíblia o texto que está literalmente no centro dela. É o Salmo 119:9, que vai dizer, Salmo 118:9, que vai dizer, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Nós somos chamados a depositar a nossa confiança em Deus. Nós somos chamados a olhar
para Deus como o supridor das nossas necessidades, aquele que vai cuidar do ser humano em todas as situações, inclusive na situação de crise. E então nós nos colocamos com fé nas mãos do Senhor. A fé, como eu sou obrigado a concordar com Charles Spurgeon, quando ele diz que a fé é a razão repousando nas mãos de Deus. A fé é a razão repousando nas mãos de Deus. É quando você olha para tudo, quando você olha para a crise, quando você olha para o ambiente que você está inserido e você não vê mais saída, você não vê mais solução, racionalmente você se coloca nas mãos de Deus com fé, sabendo que Ele pode solucionar todas as nossas dificuldades, que Ele é aquele que resolve todos os nossos problemas e que por menor que seja, dos menores aos maiores problemas e dificuldades que enfrentamos, Ele é aquele que sempre vai nos suprir, nos cuidar, Ele é sempre aquele que vai estar ao nosso lado. Deus é aquele que vai sempre agir nas nossas dificuldades. E Ele age. E Ele age. Quando aquela mulher, ela procura o conselho de Eliseu, ela não está simplesmente procurando o conselho de um homem que se diz homem de Deus. Não é simplesmente procurar o conselho de um pastor ou de alguém que é um líder religioso. Naquela época, o profeta era aquele que falava a respeito dos oráculos de Deus. O profeta era aquele que trazia realmente a palavra de Deus direto àquelas pessoas. Ela não está confiando no ser humano, ela não está confiando em Eliseu, ela quer saber qual é a instrução que Deus pode dar através de Eliseu. Ela não está interessada na pessoa de Eliseu e na capacidade de Eliseu, ela está interessada no Deus por trás de Eliseu. É assim que nós encaramos de fato as nossas crises, olhando para o Deus que é sobre toda a terra e que governa toda a terra, porque ela sabia quem era o Deus de Eliseu. Ela sabia que o Deus de Eliseu era o Deus que podia fazer todas as coisas, que regia todas as realidades, que governava o mundo. Ela conhecia já as histórias do Deus de Eliseu. Ela era uma israelense. Ela sabia que o Deus de Eliseu, ele podia abrir o mar vermelho. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia parar o sol. Ela sabia que o Deus de Eliseu poderia fazer com que 2 milhões de pessoas andassem 40 anos pelo deserto e as suas roupas não se desgastassem e as suas sandálias também não se desgastassem. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia fazer fluir água da rocha. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia fazer com que água salgada se tornasse em água doce simplesmente para os seus servos tomarem. Ela sabia que o Deus de Eliseu poderia sustentar um profeta com carne e pão todos os dias, usando simplesmente passarinhos. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia abrir o rio Jordão para que os seus servos passassem a pés enxutos. Ela sabia que o Deus de Eliseu podia fazer as coisas mais extraordinárias, porque todas essas histórias já eram conhecidas dela. Quando nós conhecemos a capacidade do nosso Deus, isso precisa desenvolver a nossa fé racional para que nos coloquemos nas mãos de Deus. Então repousemos, descansando no Deus que, mesmo na crise, controla todas as coisas. E esse Deus vai agir poderosamente na minha vida, na sua vida. Ele vai fazer coisas extraordinárias, como ele fez. Essa mulher não questionou, essa mulher não milindrou, ela simplesmente foi lá e fez o que o profeta dizia. Ela pegou as vasilhas, ela recolheu outras vasilhas com as suas vizinhas, entrou em casa, fechou a porta e deitou aquele pouco de azeite que tinha nas outras vasilhas. E o azeite foi multiplicado e ela teve o seu problema solucionado. É assim que Deus faz. Ele pode agir no natural ou ele pode agir de maneira sobrenatural para poder nos salvar das nossas crises, das nossas muitas crises.
Mas eu também convido vocês a darem um passo a mais no ambiente de crise. Eu convido vocês a darem um passo a mais no processo de enfrentamento das suas crises. Você pode ser aquele que enfrenta a crise e supera a ponto de dar continuidade na sua vida. Ou você pode ser aquele que enfrenta as crises, supera e ajuda os outros a superarem as suas próprias crises. Uma grande dificuldade do cristianismo hoje é esse cristianismo fast food. Esse cristianismo comida rápida. É o cristianismo que parece com o McDonald's, sabe? Que parece com o Subway. Você chega, a coisa já está pronta, é só você pegar, pagar e sair e levar. A coisa pronta e resolve o seu problema. Você está com fome, você não precisa nem descer do carro, você passa no drive-thru, vai lá, paga o que você quer, a menina já traz prontinho, é rápido, quentinho, você come e resolve o seu problema imediato, só que você sabe que dali a pouco você vai ter fome novamente. Esse é o cristianismo fast food. As pessoas, elas vêm à igreja e o que elas querem são soluções rápidas para os seus problemas. É uma cultura de imediatismo. E isso gera um grande problema. Um grande problema porque isso vai gerar dentro da igreja as negociações, as barganhas que são feitas com Deus. Tudo isso distorcendo o cristianismo. Isso vai trazer para dentro do ambiente da igreja as feitiçarias evangélicas, esses meios e métodos que as pessoas usam, que parecem mais feitiçaria, aonde os amuletos são usados, aonde os objetos são usados como itens de poder para resolver as crises das pessoas. Você vai a um lugar, se você está com um problema dentro da sua casa, você leva a rosa, porque a rosa vai tirar o mau olhado da sua casa, e quando ela murchar, então, todo o demônio saiu na rosa. Você leva o sal, como se o demônio tivesse medo de sal, e joga o sal grosso, e o demônio vai sair correndo por causa do sal grosso. Não vai sair correndo, ele faz churrasco com o sal grosso. E tudo isso, irmãos, vai entrando dentro da igreja e vai formando essa mentalidade torcida a respeito de Deus. E as pessoas utilizam isso como maneiras para suprir as suas necessidades o mais rápido possível, para resolver os seus problemas o mais rápido possível. Isso nada mais é do que o egoísmo aflorado nas pessoas. E o egoísmo leva as pessoas a pensarem somente nas suas próprias necessidades, em resolver suas próprias crises, mas nunca a pensarem sobre as necessidades do próximo. Esse tipo de atitude fomenta a corrupção e isso faz com que o nosso governo, explorando esse egoísmo, mantenha as pessoas aprisionadas na miséria, promovendo dependência das pessoas, promovendo sistemas que façam com que as pessoas se tornem aprisionadas, criando soluções rápidas e de fácil acesso à população. A grande questão, irmãos, que criar soluções rápidas é fácil. O difícil é você criar solucionadores. Que é, de fato, o que um país ele deve fazer, que um país deve promover. Ele não investe na educação para poder ter pessoas educadas. Ele investe em educação para poder criar cabeças pensantes que possam solucionar os problemas que a nação desenvolve com o seu crescimento. Ele não simplesmente tenta suprir as necessidades imediatas das pessoas, porque às vezes isso é fácil. César já fazia isso, os Césares já faziam isso, supriam as pessoas com pão e circo. Mas depois do pão e do circo, depois da alegria momentânea e do suprimento imediato, a fome abatia e a tristeza voltava. Nós precisamos de solucionadores de problemas, pessoas que realmente se envolvam com as necessidades e pessoas que queiram realmente mudar a situação, tanto dela mesma quanto das outras pessoas. E nós vemos isso na pessoa de Eliseu. Nós encontramos isso na pessoa de Eliseu. Solucionadores de problemas
Em primeiro lugar, solucionadores de problemas, eles não nascem prontos, eles são formados. Solucionadores de problemas não nascem prontos, são formados. Não importa a sua capacidade de influência, não importa, sabe, se você consegue lidar bem com as circunstâncias de crise, não importa a sua sabedoria, não importa a sua inteligência, não importa nada disso. O que importa para você se tornar um verdadeiro solucionador de problema é quem você é diante de Deus. E quando nós olhamos para Eliseu, Eliseu tinha verdadeiramente um know-how para se tornar esse homem que foi realmente um solucionador de problemas. Em primeiro lugar, ele foi um homem transformado pela graça de Deus. Eliseu estava andando no campo, arando a terra, com 2 juntas de bois, e de repente passa Elias, um outro profeta, um outro grande fenômeno de homem de Deus que nós temos nas Escrituras, joga a sua capa sobre Eliseu e fala assim, vem e me segue. Eliseu fala, deixa pelo menos eu despedir da minha mãe e do meu pai. Ele fala, pode ir despedir da sua mãe e do seu pai. E Eliseu pega aquelas juntas de boi, ele mata as juntas de boi, ele quebra aquele arado, ele faz fogo com o seu arado, e assa aquela carne, dá uma festa para sua família, e depois disso ele segue Elias. Isso quer dizer que ele abriu mão de todo o seu passado, ele abriu mão de tudo aquilo que o segurava longe da presença de Deus, e se entrega por fé totalmente nas mãos de Deus. Tudo isso por causa da graça de Deus que transforma o ser humano. Eliseu era alguém que buscava o conhecimento de Deus. Ele andava todos os dias com Elias. Elias era o grande profeta do seu tempo. Elias era o grande nome de homem de Deus do seu tempo. Ele andava com Elias simplesmente para aprender e se tornou justamente o sucessor de Elias no ofício profético. Tudo porque procurou em Elias o conhecimento necessário de Deus para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem inspirado por bons exemplos. Era um homem que se inspirava. Quando ele ouvia as histórias de Elias, ele se inspirava. Ele ouviu a história de Elias sendo suprido por corvos que traziam pão e carne para ele todos os dias, enquanto ele estava sendo perseguido. Ele ouviu como Elias enfrentou os 400 profetas de Baal, no alto do Monte Carmelo, aonde ele orou e desceu fogo do céu, e lambeu ali todo aquele altar que ele havia feito para o Senhor. Ele se inspirava com a história de Elias no Monte Horebe, quando Elias ouviu a voz de Deus falando diretamente com ele, ali no Monte Horebe, dizendo, o que você está fazendo aí, Elias? Volta, porque eu tenho um trabalho para você. Ele se inspirava com as histórias de Elias, quando Elias ressuscitou um menino. Ele se inspirava na história de Elias, quando Elias foi suprido por Deus, e por meio de um anjo, quando o anjo colocou na cabeça de Elias, ali próximo à cabeça de Elias, que estava quase morto, um pão quente e um pote de água para ele se alimentar. Ele se inspirava com tudo isso, a ponto de que, quando Elias foi elevado aos céus, porque ele foi arrebatado por Deus, ele fez um pedido a Elias e disse, eu quero ter a porção dobrada do Espírito que existe em você. Ou seja, eu quero ser o seu sucessor. Eu quero fazer as mesmas obras que você fez. Eu quero aprender de você e eu quero ser homem de Deus como você foi. Era um homem que se inspirava pelos bons exemplos. Era um homem de altas expectativas sobre o que Deus podia fazer a seu respeito. Ele não olhava simplesmente aquilo que Deus podia fazer para ele, mas era um homem que olhava para si e falava o que Deus pode fazer através de mim. Era um exemplo de homem santo, porque era assim que ele era conhecido. A sunamita, quando vê Eliseu passando pela sua terra, ela chama o seu marido e diz, olha, eu vejo que aquele é um homem santo de Deus, porque era assim que ele era visto. Era um homem de uma influência póstuma, ou seja, mesmo depois da sua morte, ele continuou influenciando, e nos influenciando hoje aqui, e influenciando até para a mudança da vida de outras pessoas. Conta a Bíblia que Eliseu foi enterrado e logo depois, tempos depois, a sua cova foi reaberta e pegaram
morto e colocaram na mesma cova. E quando esse homem morto tocou nos ossos de Eliseu, simplesmente porque eram os ossos de Eliseu, ele foi ressuscitado. Era um homem, então, de influência póstuma. Quando nós olhamos para a vida de Eliseu, nós nos inspiramos e descobrimos que Deus quer mais do que vencedores, mais do que pessoas que superem as suas crises. Ele quer que sejamos solucionadores de problemas, solucionadores de crises. Se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim e por você, nada é sacrificial demais para que façamos por Ele. Isso quem disse foi Charles Studi. Se Cristo morreu por nós, nós podemos fazer muitas coisas por Ele. E o que Ele quer é que façamos coisas aos pequeninos. Ele mesmo disse, olha, um dia Ele vai chegar para nós e vai dizer, olha, bem-aventurado é você, porque você me deu água, você me deu comida, você me vestiu, você me visitou. E você vai falar para Ele, olha, mas quando foi que eu fiz isso? Quando foi que eu te dei água? Quando foi que eu te dei comida? E Ele vai falar assim, olha, quando você fez isso a qualquer um desses pequeninos, você estava fazendo a mim. Quando você estava agindo como um solucionador de crises, você estava fazendo isso para mim. Em segundo lugar, solucionadores não se preocupam em dar respostas, eles se preocupam em fazer as perguntas certas. Eliseu vai perguntar para ela, o que eu posso fazer por você? O que você tem em casa? Eles não preocupam em resolver o problema de imediato. Eles se preocupam em saber qual é a realidade daquela pessoa. O que realmente é a crise que aquela pessoa está enfrentando. Em terceiro lugar, os solucionadores não olham o pouco que a pessoa possui, mas pela fé enxergam o que Deus pode fazer. Às vezes nós andamos com as pessoas e pensamos que as pessoas têm muito pouco a oferecer. Elas vivem em crise, elas vivem em problemas e nós achamos que elas têm muito pouco a oferecer. Mas, na verdade, às vezes, as pessoas, elas têm potenciais incríveis. Como aquela viúva tinha só uma botija de azeite. E aquilo na mão de Deus foi um potencial incrível para solucionar o seu problema, a sua crise. Quando nós olhamos as pessoas, às vezes nós não levamos em conta toda a qualidade da vida daquele indivíduo com quem nós tratamos. Então nós tratamos de uma maneira muito superficial, nós simplesmente damos a solução para ela e mandamos ela embora, sem ver todo o potencial que ela tem, para que ela realmente solucione o seu problema. Porque não foi Eliseu que multiplicou aquele azeite, foi a atitude da viúva. Foi a atitude da viúva de acreditar e entrar em casa e fazer o que Eliseu tinha ordenado que ela fizesse. Porque se ela não tivesse tomado essa postura, tido essa postura, nada tinha acontecido. Não foi Eliseu. Eliseu não é realmente o grande milagreiro ali. Mas a viúva foi realmente essa pessoa que fez com que o milagre acontecesse, com que o milagre pudesse vir à tona, porque ela acreditou. Eliseu simplesmente viu o potencial nela. É isso que o solucionador faz. Enquanto a mulher procurava a solução do lado de fora, Deus mandava que ela olhasse para o lado de dentro. Então, quando nós procuramos, às vezes, solução rápida do lado de fora das nossas vidas, Deus manda que nós olhemos para nós mesmos, para a nossa própria vida. E então nós vamos descobrir que nós temos um potencial grande para solucionar as nossas dificuldades. Em quarto lugar, solucionadores não se prendem apenas a resultados, mas se tornam especialistas no processo. Não é simplesmente o que vai resultar, não é simplesmente a resolução do problema, mas todo o processo precisa ser feito corretamente para que o produto, para que o resultado seja prolongado. Eliseu vai dizer, ajunte vasilhas. Ele vai dizer, prepare-se
Prepare-se para ter solucionado as suas dificuldades. Às vezes nós queremos que as dificuldades sejam solucionadas, mas nós não queremos nos preparar. Nós queremos que a nossa vida mude, mas nós não queremos estudar. Nós queremos que a nossa qualidade no emprego melhore, mas nós não queremos nos especializar. Então nós não nos preparamos para que a crise seja superada. Ele diz, feche a porta. Feche a porta atrás de si dos seus filhos. O momento em que estamos trabalhando na solução das crises, nós devemos ter total concentração e evitar interrupções que possam tirar o nosso foco. Nós precisamos nos concentrar no que estamos fazendo. Nós precisamos nos dedicar àquilo para podermos solucionar as nossas dificuldades. E por último ele diz, olha, cuidado com o processo. Você pega uma vasilha atrás da outra. Ele vai ensinar aquela mulher o processo. Pega uma vasilha atrás da outra. Mantenha o foco no que Deus está fazendo. Mantenha o foco no como Deus está atuando. Para não desperdiçar o azeite. Para você não perder, de fato, a sua concentração e a sua oportunidade de contemplação no milagre que Deus está atuando na sua vida. E por último, tudo o que ele fez por meio do azeite. Tudo que Deus fez por meio do azeite. E é interessante o símbolo do azeite. O azeite nas Escrituras, ele representa o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus. Isso quer dizer que enquanto a presença de Deus não abundar na nossa casa, não haverá solução de fato para as nossas crises. Enquanto o Espírito de Deus não abundar nos nossos lares, não haverá de fato solução para as nossas crises. Nós podemos ter paliativos, podemos ter momentos onde as dificuldades não nos assolam, mas de fato as nossas crises não são superadas. A crise humana do pecado não pode ser superada. A crise espiritual da culpa e da condenação não pode ser superada. A crise da salvação não pode ser superada. Somente quando o Espírito de Deus, ele abunda a nossa vida e ele abunda em nossa casa, é que de fato as nossas crises serão superadas. E depois que elas são superadas, um grande solucionador de problemas se torna um grande administrador dos recursos que Deus coloca na sua mão. Eliseu diz, vai, paga o que você deve e vive do resto. Paga o que você deve e vive do resto. Não é agora usa o que você tem e foge daqui para você continuar rica. Paga o que você deve. Administra com moral, ética e sabedoria o que Deus está colocando nas suas mãos. Paga o que você deve e vive do resto. Se existe uma coisa que é uma crise na vida do cristão hoje, é justamente essa. Paga o que você deve. Hoje os cristãos vivem em crise, principalmente crise financeira. E existe uma outra grande crise que vem a reboque da crise financeira, que é a crise moral. Porque a crise financeira, ela se dá muitas vezes por causa do consumismo, por causa da falta de administração dos recursos que Deus está colocando nas nossas mãos. Administramos mal, criamos dívida, e essas dívidas nos assolam. Então Deus, ele supre as nossas necessidades, não para que nós desfrutemos do luxo ou da pompa para mostrar aos outros o que nós temos, mas para arcar com as nossas dívidas e termos vidas dignas com aquilo que Ele nos dá. Que nós possamos aprender isso. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós adoramos o Teu nome, engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que age nas nossas crises. O Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós.
O Senhor enxerga os cenários, ó Deus. O Senhor enxerga o cenário mundial, o cenário do nosso país e o nosso cenário pessoal, Deus. O Senhor enxerga tudo isso, ó Pai, de uma forma muito viva e real. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos a Deus, no entanto, que o Senhor nos ensine a ser mais do que pessoas que superam os problemas. O Senhor nos ensine a ser como Eliseu, Pai. Pessoas que se tornem solucionadores de problemas, que superam seus próprios problemas e que agem para poder transformar a realidade de outras pessoas também. Nos ajuda, Deus, a compreender a ação do Senhor, a visualizar a ação do Senhor, a contemplar isso e a nos deslumbrar com isso, Jesus. E nos ensina a cada dia a nos entregar nas Tuas mãos, por meio da fé, sabendo que o Senhor está, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.